A Bíblia fechada é um livro, mas aberta é Deus falando, falando ao meu coração, falando ao seu coração. Aqui é o pastor Paulo Faustino, da Igreja Batista Videira, em Hortolândia, região metropolitana de Campinas. É com muita alegria que estamos agora cultuando a Deus e você é nosso convidado. Vem com a gente, tem jeito sim, o jeito é Jesus. Vamos buscá-lo juntos. Na vida nós temos muitas escolhas, não é mesmo? A vida é uma sucessão de escolhas. Nós escolhemos a roupa com quem vamos vestir, nós escolhemos o corte de cabelo, escolhemos a pessoa com quem vamos casar, escolhemos tantas e tantas coisas. Num dia, você já imaginou quantas escolhas você faz? É incrível. Muitas escolhas. Algumas escolhas que fazemos nos arrependemos amargamente depois. Quem não daria tudo para poder voltar no tempo e escolher diferente, não é? Fazer as escolhas diferentes do que já fez. Entretanto, isso não é possível, mas nós sabemos que a vida é repleta de escolhas. Por que eu estou falando isso? Porque hoje eu gostaria de refletir com você a respeito de 4 escolhas. E para isso, nós vamos ler a palavra de Deus baseado no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 33 a 43. Veja a leitura que farei e acompanhe nessa leitura, que estarei usando a versão King James atualizada, ok? A Bíblia diz assim: quando chegaram a um lugar conhecido como Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à direita e outro à sua esquerda. Apesar de tudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. A seguir, dividiram entre si as vestes de Jesus, tirando sortes. Uma grande multidão estava presente e a tudo observava, enquanto as autoridades o ridicularizavam, exclamando: salvou os outros, pois agora salve-se a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus o escolhido. Da mesma forma, os soldados se aproximaram e também dele zombavam, oferecendo a ele vinagre, o provocavam: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também havia sido afixada uma inscrição acima dele onde se lia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam crucificados esbravejava insultos contra ele: não és tu o Messias? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu, afirmando: nem ao menos temes a Deus, estando sob a mesma sentença? Nós, na verdade, estamos sendo executados com justiça, pois que recebemos a pena que nossos atos merecem. Porém, este homem não cometeu mal algum. Então, dirigindo-se a Jesus, rogou-lhe: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe assegurou: com toda certeza te garanto, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus assim declarou aquele homem: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vamos orar? Senhor Deus, abençoa a tua palavra em nossos corações, que o teu Espírito Santo nos ajude a compreendê-la e aplicá-la em nossa vida. Ó Deus, nós pedimos em nome de Jesus, ajuda-nos a entender a tua palavra. Nós pedimos por Jesus. Amém. Querido amigo, querida amiga, vamos refletir então a respeito das 4 escolhas. Esse texto nos fala sobre a crucificação de Jesus.
A crucificação não foi inventada pelos romanos, mas por outros povos que eles conquistaram, e quando os romanos perceberam, conheceram esse método cruel de uma morte lenta, terrível, eles se apropriaram deste método e o utilizaram em larga escala. Assim, a ideia do Império Romano era impor medo aos povos que ele conquistara e estavam sob a sua tutela. Assim, Jesus foi crucificado como a pena capital, a pior forma de se morrer. E assim Jesus então foi crucificado. Bem, olhando e vendo esse texto, eu vejo 4 escolhas. E eu gostaria de compartilhar com você essas 4 escolhas. A primeira escolha que eu vejo nesse texto da palavra de Deus é a escolha do amor. Isso mesmo, a escolha do amor, a escolha feita por Jesus. Veja, Jesus, a Bíblia ensina, ele é o próprio Deus encarnado. O próprio Jesus diz: quem vê a mim, vê ao Pai. Eu e o Pai somos um. Então, o Senhor Jesus, ele é o Deus encarnado, o Criador se fez criatura. Lá em João, capítulo 1, versículo 1, afirma que tudo que foi feito também por Jesus. Jesus estava na criação, porque ele é o próprio Deus, ele faz parte da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque é importante sabermos, lembrarmos, que Jesus, ele não foi crucificado. Isso mesmo, ele não foi crucificado. Jesus se deixou crucificar. Claro, qualquer pessoa que pudesse fugir daquela cruz, daquela morte terrível, fugiria. Jesus, ele não fugiu. E ele é o próprio Deus encarnado. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Jesus demonstrou poder sobre a natureza. Ele acalmou o vento, as ondas do mar. Jesus multiplicou pães. Jesus curou inúmeras enfermidades. Jesus expulsou demônios. Jesus fez milagres e milagres e milagres, provando que ele é o próprio Deus. Veja, o Deus que criou todo o universo, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que criou as galáxias. Como esse Deus seria preso e crucificado? Ele é muito poderoso. Bastaria uma ordem de Jesus e miríades de anjos viriam até aquele monte do Calvário e aniquilariam todas aquelas pessoas. Poderia acontecer ali o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Mas não houve nada disso. Jesus permitiu ser crucificado porque ele veio com esse objetivo. Um objetivo de morrer pelos meus pecados e pelos seus pecados. Religião nenhuma nos salva, porque nenhuma religião foi pregada numa cruz por mim ou por você. Por isso que Jesus declarou: eu, Jesus, sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sendo assim, Jesus, ele escolheu aquela cruz e escolheu por amor. O que segurou Jesus naquela cruz foi o amor que ele tem por mim e por você. Ele não quer que ninguém se perca, que ninguém passe a eternidade no inferno, numa existência caótica, sem esperança, uma existência eterna de sofrimento, onde há pranto e ranger de dentes, como ele mesmo disse. Pelo contrário, Jesus quer que todos se salvem, creiam nele, creiam que ele morreu pelos seus pecados, creiam que Deus ama você, ama a mim, e sofreu no nosso lugar, pagou o preço pelos nossos pecados. Então, a primeira escolha que eu vejo nesse texto é a escolha do amor, a escolha que Jesus fez por mim e por você. A segunda escolha que eu vejo nesse texto da palavra de Deus é a escolha da rejeição. A Bíblia nos fala que um dos criminosos rejeitou a Jesus, mas não só ele.
Veja, os príncipes e os magistrados rejeitaram Jesus, escarneceram de Jesus. Os líderes religiosos escarneceram de Jesus. Os soldados escarneceram de Jesus. E também um dos malfeitores crucificados ao lado de Jesus escarneceu de Jesus. O que leva alguém a rejeitar Jesus? Jesus nunca fez mal para ninguém, pelo contrário, só fez bem, só ensinou coisas boas. Primeiro, as pessoas rejeitam a Jesus para seguir a multidão. Então ali havia uma multidão difamando Jesus, humilhando Jesus. E as pessoas então tendem a seguir o que a maioria está fazendo. Por isso que Jesus disse que o caminho que leva para o céu é estreito, mas o caminho que leva para a perdição é largo, amplo e muitos vão por ele. Ainda, outra coisa que nos leva a rejeitar Jesus são as religiões. Religião não salva ninguém. Religião é o esforço do homem em busca de Deus. Cristianismo é o esforço de Deus em busca do homem. Alguém já disse que se a pessoa quer chegar aos céus através de religião, através de boas obras, é como se querer chegar ao teto puxando os próprios cabelos. Então ali nós vemos a escolha da rejeição. Pessoas que rejeitaram a Jesus. E o que acontece? Qual é a consequência de se rejeitar a Jesus? O próprio Jesus, ele explica numa parábola e em tantos outros lugares, mas tem uma parábola, a parábola do rico e Lázaro, em que Jesus explica a consequência de rejeitar a salvação de Deus. Ele fala de duas pessoas, uma que rejeitava a Deus e outra que não rejeitava a Deus, mas acreditava em Deus e temia a Deus. Os dois morreram, aquele que rejeitava a Deus era rico e foi para o que Jesus chama de inferno. E aquele que acreditava e temia a Deus, ele morreu, era um mendigo, Lázaro, mas ele foi para o céu. Então são dois destinos possíveis e a consequência de se rejeitar a Jesus é o inferno, a morte eterna. Jesus diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o Senhor nosso Deus nos ama, e por amor ele escolheu aquela cruz. Agora a maioria das pessoas rejeita a Bíblia, rejeita Jesus, rejeita Deus. E assim rejeita a vida eterna. Espero que você entenda o que eu estou falando. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, entregue a Jesus. Não rejeite a Jesus. A terceira escolha que vemos neste texto é a escolha da aceitação, a escolha da fé. Um dos criminosos que estava ali crucificado, ele vendo aquela multidão rejeitando Jesus, humilhando Jesus, difamando Jesus, desrespeitando Jesus, mesmo ele vendo tudo isso, ele creu em Jesus. É muito lindo isso. Ele nadou contra a correnteza. Ele não foi com a maioria. Ele foi com a sua mente, com o seu coração. Ele diz, né, para o outro criminoso que estava zombando de Jesus, e ele repreende esse criminoso, esse que estava morrendo lá do outro lado. Então, do lado dele estava Jesus e do outro lado um outro criminoso morrendo, todos crucificados ali, e o camarada zombando de Jesus, e este repreende aquele que zombava de Jesus. Não somente isso, mas ele chama Jesus de Senhor, reconhecendo Jesus como o Messias, o Salvador. E ainda
nós percebemos que ele conhecia a mensagem de Jesus, pois suplicou a Jesus vida eterna em seu reino. O texto nos fala que ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele estava morrendo, mas creu. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fez tudo isso porque não se importou em ir contra a multidão. A maioria que zombava de Jesus. Ele seguir Jesus significa nadar contra a correnteza e assim chegar até a fonte. Existem muitas pessoas que estão no inferno hoje porque não desafiaram a maioria. Pelo contrário, foram atrás da maioria. O mundo, a Bíblia diz, jaz no maligno. Está morta no maligno. Se você não estiver disposto a contrariar o mundo, jamais você vai caminhar com Cristo. Então nós vemos esse texto, até agora, 3 escolhas. A escolha do amor, que foi a escolha de Jesus, que por amor encarou aquela cruz. A escolha da rejeição, das pessoas que rejeitaram Jesus. A escolha da fé, deste que estava crucificado e creu em Jesus, e ele pôde ouvir do Senhor Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque aquele homem iria morrer naquele dia e iria para a eternidade com o Senhor. Bem, mas eu disse que falaria sobre 4 escolhas. E até o momento só falei sobre 3 escolhas. A escolha do amor, que foi a de Jesus, a escolha da rejeição, a escolha da fé. Está faltando uma. Qual é essa 4ª escolha? Esta 4ª escolha é a sua escolha. O que você vai escolher? Se você ainda não escolheu Jesus, entregar sua vida a Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador da sua vida, faça-o agora. Escolha Jesus. Não escolha religiões, mas escolha Jesus. Jesus ama você. Jesus deu a vida dele por você naquela cruz. Ele venceu a morte por você, ele ressuscitou por você. Ele quer você no céu. E mais do que isso, ele quer andar com você nesta vida, ele quer te dar paz, ele quer segurar na tua mão, ele quer você no paraíso, ele quer você junto dele, como rebanho dele, ele quer ser o seu pastor. Entrega a tua vida a Jesus. Confesse Jesus como Senhor e Salvador. Reconheça que você, como eu, é um pecador e creia que Jesus morreu para pagar os seus pecados. Hoje nós estaremos orando e eu gostaria que você, se você deseja entregar sua vida a Jesus, eu gostaria que você repetisse esta oração, né? Repetisse essa oração com todo o seu coração. Se você quer entregar sua vida a Jesus, quer escolher Jesus, feche seus olhos e ore comigo. Eu vou fazer uma oração. É uma oração de entrega de vida a Jesus. Se você está entregando sua vida a Jesus, crê na palavra. Se Deus está tocando aí no seu coração, feche seus olhos e diga assim, pode repetir essas palavras. Senhor Jesus, repita aí comigo. Senhor Jesus, de todo o meu coração, eu escolho entregar minha vida ao Senhor. Eu recebo como meu Salvador, como meu Senhor. Sim, Senhor Deus, entra na minha vida, escreva meu nome no livro da vida. A partir de hoje, eu quero te seguir por toda a minha vida e quando terminar a minha vida, eu quero ir para o céu com o Senhor. Sim, de todo o meu coração, eu recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Se você fez esta oração sinceramente e creu, portanto, em Jesus, escolheu crer, você agora é meu irmão, minha irmã em Cristo, e nós nos veremos lá no céu. Deus abençoe a sua vida. Tem várias formas de se encontrar Jesus. E hoje nós vamos conhecer um irmão aqui da videira, irmão paulonista,
e ele vai compartilhar conosco como ele conheceu Jesus. Vamos ouvi-lo com bastante atenção, vamos ouvir esse testemunho desse querido irmão. Boa noite, irmãos, irmãs, Igreja Batista Videira de Hortolândia, Missão Batista Videira de Ribeirão Branco. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, maravilhoso Jesus Cristo. Eu venho através desse vídeo contar um pouquinho mesmo, de uma forma bem resumida, o meu testemunho de quando e como foi a minha conversão. Eu me converti no dia 4 de abril de 1994, uma noite de domingo, por volta das 21 horas, na Igreja Batista Vila Campos Sales, Campinas, cujo pastor da época, pastor Edson, hoje ele se encontra em Bauru. Muito bem, meus irmãos, eu não gostava de crente, detestava crente, maltratava crente. Em 82, eu estava desempregado, uma crise muito feia no Brasil, os mais velhos sabem disso, muito desemprego. Eu perdi meu emprego, que eu trabalhava na metalúrgica, e eu consegui um emprego de segurança. E eu fui uma firma lá em Valinhos, tomar conta de uma empresa à noite lá. Muito bem. E quando eu chego lá, tinha um senhor na portaria. Eu me apresentei, ele me recebeu, conversamos um pouco, passou todo o trabalho para mim, porque, na verdade, eu estava entrando e ele saindo. Ele com 72, 74 anos, mais ou menos. Ele era muito amigo do dono da empresa, trabalhou naquela empresa todo o seu tempo, aposentado já. E trabalhou alguns dias comigo ali. Mas o meu problema foi, meu irmão e minha irmã, quando eu percebi aquele homem era crente. Ah, meu irmão, crente, a Bíblia na mesa, crente. E ele cantarolava hino do cantor cristão, ele lia a Bíblia em voz alta, ele me evangelizava, pregava a palavra de Deus para mim. E eu detestava aquilo. E foi passando uma noite, passou outra noite, e ele sempre insistindo, pregando a palavra de Deus. Até que chegou uma noite eu estourei. Eu disse para ele de uma forma muito agressiva: para com isso, eu não vou mudar de religião, o senhor fica com a sua, eu fico com a minha, Deus é um só. Eu ouço isso hoje das pessoas. E ele insistindo que eu precisava de Jesus, pregando a palavra de Deus. Então eu respondi para ele: na verdade eu nem gosto de crente, eu não suporto crente. E ele me respondeu: e da Bíblia? Eu falei: a Bíblia para mim é como se fosse um jornal, uma revista, um livro qualquer. E ele aquietou. E passou mais uma noite. Logo eu fiquei sabendo que ele já ia deixar a empresa. Eu falei: que alívio trabalhar aqui agora sozinho, sem esse velho me enchendo as paciências. Muito bem. Uma noite seguinte, ele voltou na empresa por volta das 22 horas. E quando eu olhei para ele, ele tinha acesso livre na empresa, ele trabalhou a vida toda, ele conhecia muito o dono da empresa, ele era muito amigo do dono da empresa. E ele chegou, me cumprimentou, perguntou como foi o meu dia, e ele disse: eu sei que você não gosta de crente, eu sei que você acha que a Bíblia é um livro qualquer, mas eu quero dizer que não é não, meu filho. Ele me chama de filho. Não é não, meu filho, a Bíblia é a palavra de Deus. E eu quero desejar sorte para você, que tudo corra bem com você aqui nessa empresa, e eu quero te dar um presente. E ele me deu, meus irmãos, esta Bíblia,
era novinha, tem 38 anos isto. Me deu esta Bíblia. E ele disse, leia a Bíblia, meu filho, é a palavra de Deus. Essa Bíblia tem 35 por 24. Enorme a Bíblia. Isso marcou na minha vida. E nunca mais vi esse homem. Logo saí da empresa também. Marcou na minha vida, mas eu ainda continuei com o coração duro. O tempo foi passando, foi passando, foi passando. Aí eu entrei numa grande empresa aqui em Campinas, uma igreja uma empresa que espalhada pelo Brasil todo. E eu viajava muito. Em uma dessas viagens que eu fiz para São Joaquim da Barra, uma cidade pertinho de Ribeirão Preto, estive lá numa empresa do grupo, voltei, passei em Ribeirão Preto, em outra empresa do grupo, e venho vindo embora para Campinas. Na rodovia Anhanguera eu parei lá em Ribeirão Preto mesmo para almoçar. Postei o carro num posto de gasolina, restaurante, tudo, embaixo de umas árvores, um lugar bonito. E quando eu desço do carro, eu avisto um tambor do meu lado, escrito lixo. E em cima daquele tambor de lixo, cheio de lixo, com saco plástico de lixo, folha seca das árvores em cima, estava este livrinho, o Evangelho de João. E eu peguei este livrinho e fiquei impressionado. Como pode, meu Deus do céu, alguém jogar fora uma parte da Bíblia? Isso é da Bíblia. Eu sabia que a Bíblia tinha 66 livros e isso era alguma coisa da Bíblia. E guardei o livrinho. Contei para os meus amigos do trabalho, contava para os meus amigos daqui do bairro. E eu visitava muito a minha mãe. E minha mãe sempre pregando o Evangelho para mim. A única pessoa que eu ficava quietinho era ela. Lia um versículo, pregava, você precisa de Jesus, meu filho, aceita Jesus como seu Senhor, seu Salvador. Leva suas filhas para a igreja, sua esposa, você precisa de Jesus. Todas as vezes. Me convidavam para ir na igreja, eu sempre arrumava uma desculpa e não ia. E meu pai faleceu também em março de 92. Finzinho de março. Então, no momento de dor, a minha mãe me convida mais uma vez. Meu filho, dessa vez eu gostaria que você fosse na igreja comigo no domingo. E eu fui. No domingo à noite, dia 4 de abril de 94, eu fui à Igreja Batista na Vila Campos Sales com a minha mãe, eu e minha família. E quando eu chego lá, os irmãos todos, irmã Luzia, como é que a senhora está? Perdeu o marido e tal. E aquela conversa toda, e eu senti um peso nas minhas pernas, era difícil de mudar os passos. Puta, que coisa chata, é uma igreja evangélica, meu irmão e minha irmã. E eu entrei com aquele peso, com dificuldade, sentei, e quando começou o culto, então, começaram a orar, depois cantar louvores. E tinha um grupo, um quarteto da primeira igreja batista de Campinas, visitando lá a igreja da Vila Campos Sales. Cada música que eles cantavam, eles recitavam um versículo bíblico. E eu lembro como se fosse hoje, uma moça, após a canção, ela recitou o versículo de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tem a vida eterna. E eu ali pensava comigo, está escrito no livro que eu achei no lixo. Muito bem, logo em seguida o pastor Edson fez uma pequena mensagem, trouxe uma pequena palavra, mensagem, e ele fez um apelo. O meu coração batia, eu não sabia de Apocalipse 3:20, o coração batia, e quando ele fez apelo, eu levantei. E aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida. Naquela noite, a minha esposa também. Eu só sei dizer para vocês, meus irmãos, que eu entrei naquela igreja com peso, saí leve. Eu entrei naquela igreja cego, saí com a luz de Cristo. Eu entrei naquela igreja perdido
encontrei o caminho que é Jesus. Jesus salvou a minha vida. E hoje eu agradeço muito a Deus por todas as pessoas que passaram pela minha vida. Eu não aceitava nem um folheto. Passaram pela minha vida falando do amor de Jesus. Eu agradeço muito a Deus pela vida do seu João Gomes. Deve ter partido, já está na glória, e me deu essa Bíblia. Eu agradeço a Deus muito pela minha mãe, que já faleceu, por tanto insistir comigo. E eu agradeço a Deus, eu não sei quem foi que jogou o livrinho no lixo, mas na verdade quem estava no lixo era eu. O livrinho está velho o livrinho. Eu sei que não vai durar muito tempo e vai acabar indo para o lixo, mas a minha vida não. A minha vida, este livrinho, a pessoa que jogou fora, cooperou para que eu saísse do lixo. Eu quero encerrar lendo um versículo nele, neste livrinho, que ainda tem algumas páginas que já não dá para ler mais, mas aqui pelo menos tem um versículo que dá para mim ler para encerrar, que diz assim, João 12, 46. Eu sou a luz que vim ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Eu estava nas trevas e hoje eu estou na luz de Cristo. Que Deus abençoe os irmãos, uma boa noite a todos e até um dia estaremos juntos novamente na igreja. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Jesus é maravilhoso. Missões Videira. A nossa igreja, a Igreja Batista Videira, ela tem uma agência missionária chamada Missões Videira. E com essa agência missionária nós ajudamos a espalhar a palavra de Deus pelo Brasil e pelo mundo afora. Nós temos missionários no Amanda, em Ribeirão Branco, temos no Peru, temos missionário na África, temos missionário na Europa, enfim. Missões Videira, ore por Missões Videira. Nós estamos atingindo atualmente 7 países em 3 continentes. Louvado seja o Senhor por isso. Amém? Conto com as suas orações. Deus, vamos adorar ao Senhor com uma mensagem musical. Vem conosco. Tua vida, amigo, seja sempre para o melhor, que o sol aqueça teu viver, que a chuva caia leve no teu lar e até nos encontrarmos outra vez. Que Deus te segure nas suas mãos, que o Senhor te abençoe e guarde, que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Tua vida, amigo, seja sempre para o melhor, que o sol aqueça teu viver, que a chuva caia leve no teu lar e até nos encontrarmos outra vez. Que Deus
noite levante o rosto e te dê paz. Foi muito bom ter você aqui conosco nesse culto. Nós pedimos que você deixe o seu like, que você faça a sua inscrição aí no nosso canal da Igreja Batista Videira e também compartilhe com outras pessoas. Esse canal ele existe para semear a palavra de Deus, de salvação, graça, paz e amor pelo mundo afora. Ajude a videira a espalhar o amor de Deus. Deus abençoe a sua vida, Deus lhe dê uma semana de paz.